O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu um prazo de 48 horas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique por qual motivo ele se hospedou na Embaixada da Hungria durante 2 dias, mais especificamente entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Como revelado por reportagem do The New York Times, o Bolsonaro ficou 48 horas, né, abrigado aí na embaixada. Você vê imagens do jornal. Após a divulgação dessas imagens, a Polícia Federal ela instaurou um inquérito para poder ter mais detalhes sobre os motivos pelos quais o ex-presidente da República ficou nesse período aí na embaixada húngara. É bom lembrar que as embaixadas, gente, é um território, são territórios invioláveis, ou seja, se a pessoa se abrigar numa embaixada, ela não tem como ser retirada de lá, quer seja por um mandado de prisão, ou enfim, ou qualquer outro tipo de medida cautelar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre esse episódio, e para ele, ainda é necessário que seja feita de fato uma investigação para se chegar aos reais motivos pelos quais o ex-presidente foi fazer uma visita lá na Embaixada da Hungria. Matheus, pode colocar o Rodrigo Pacheco, por gentileza. Olha, eu não posso fazer aqui divagações em relação ao fato que pouco conheço, é preciso que se esclareça o fato. Na verdade, uma visita a uma embaixada, por si só, não é um indicativo. As circunstâncias devem ser apuradas em relação a isso e cabe ao próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, poder dar as explicações devidas, porque, de fato, é muito importante que a sociedade possa esclarecer essas circunstâncias. Então, cabe a ele, cabe eventualmente a autoridades apurar. Eu não vou comentar sobre algo que eu não tenho elementos suficientes. Nós não podemos aqui fazer ilação em relação às circunstâncias pelas quais houve esse envolvimento do ex-presidente. Cabe a ele esclarecer, ou o advogado dele, cabe às autoridades públicas fazerem a apuração devida em relação a isso. E se isso tem um significado jurídico para uma investigação, isso vai ser apurado pelas autoridades. É muito difícil de minha parte, no Poder Legislativo, poder fazer um exame de prova, uma valoração de circunstâncias que, de fato, eu mal conheço. Ontem mesmo, a defesa do ex-presidente da República divulgou uma nota explicando esse motivo pelo qual o ex-presidente ficou na embaixada durante 2 dias. Está aí. Nota assinada pelo Fábio Van Garten, que é um dos advogados, e pelo Paulo Amador de Cunha Bueno. Pode subir um pouquinho, Matheus, por gentileza? Esse parágrafo aqui é importante, tá? Nos dias em que esteve hospedado na embaixada, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das nações. Tá? Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui passadas se constituem em evidente obra ficcional, sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. O ex-presidente da República se manifestou ontem sobre esse assunto. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fala a primeira pergunta. Sobre a embaixada, presidente, o ministro intimou o senhor a dar explicação? Você está dizendo. Presidente, É normal dormir na embaixada com esse presidente? Não é normal eu não comprar com o alemão conversar com um traficante. A Globo não é bem-vinda aqui, tá? Pessoal. Não. Presidente, o ministro intimou o senhor a dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Tá? Então, não há crime nenhum nisso. Porventura, dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Olha, santa paciência. Vamos falar da Marielle Franco? Eu passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou e da linha. Acabou o assunto agora? Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. Presidente, sobre isso. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente.
Presidente, Quem eu poderia falar mais para vocês? Do Mauro Cid. Bolsonaro não Primeira quer dizer que você é o melhor Não presidente tenho o da que falar. história. No meu entender, a primeira instância, tá bom do advogado. Primeira Mais alguma coisa? É o tema para perseguição, pessoal. Desde que eu fiz de bem para o Brasil. Vocês nunca me entrevistaram sobre o PIX. Por que saiu o PIX? Trabalho do Banco Central, sim. Mas por que não saiu antes? Quem perdeu mais de 30 bilhões? Eu peitei o sistema. O fato é que a embaixada da Hungria, ontem, na verdade, o embaixador da Hungria em Brasília, o Miklos Almay, ele não explicou, ele não deu maiores explicações ao Itamaraty sobre essa visita do ex-presidente da República. Mas, pelas informações que nós obtivemos, após essa revelação do Times, ele basicamente confirmou a tese do ex-presidente da República, que ele foi lá conversar sobre assuntos políticos e sobre que essa conversa do Bolsonaro foi justamente para poder traçar um cenário político, tanto no Brasil quanto na Hungria. Então, não teve necessariamente uma tentativa de fuga do ex-presidente da República ou um pedido de asilo, como tem se falado na imprensa desde ontem.